Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 13, versículo 15. É o nosso ponto de partida para a reflexão desta noite, cujo tema é os perigos de um coração endurecido. Temos lido na Bíblia sobre alguns corações defeituosos, corações que precisam de oficina, corações que precisam de conserto. Um coração derretido é um problema. Um coração inflado, Deus me livre. Mas há um outro tipo de coração problemático, é o coração endurecido, o coração de pedra. Já ouviu falar dele? Jesus nos fala sobre isso em Mateus capítulo 13, versículo 15. E ele fala, porque o coração deste povo se endureceu, e como os ouvidos ouviram tardamente, fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Jesus, com muito pesar, fala de multidões de pessoas que não foram curadas, que não se converteram, que não ouviram, que não viram. E Jesus estabelece o diagnóstico: endureceram o seu coração. Tão grave pode ser este processo de endurecimento, que aquela geração que teve o privilégio de ver o Filho de Deus face a face, pediu que ele fosse crucificado e que Barrabás fosse solto em seu lugar. A esse ponto pode levar o processo de calcificação do coração. E o que é o coração na Bíblia? O coração na Bíblia é a sala de controle do ser humano. É a sede dos sentimentos, dos pensamentos, das emoções, das decisões. E agora um pouquinho mais especificamente, o que é um coração endurecido na Bíblia? Um coração endurecido é aquele coração que não se arrepende, que não escuta a voz de Deus e que não responde ao seu chamado. Duas características principais de um coração endurecido. Ele é marcado pela insensibilidade e pela resistência. A primeira diferença de um coração endurecido para um coração normal é a insensibilidade. Se você fez um calo em alguma parte do seu corpo, em um dedo, no calcanhar, e você passa ali o dedo, você percebe que não há sensibilidade. É diferente das outras partes do corpo. E o coração endurecido é o coração calejado. Ele se torna insensível, não derrama uma lágrima, não se arrepende de nenhuma ação, não volta atrás nas suas decisões. Ele está cauterizado, ele está calejado. Às vezes, irmãos, o que leva ao endurecimento do coração são as pancadas da vida. Uma pessoa se decepciona e se decepciona e se decepciona, e aí começa a formar uma crosta protetora em volta do coração. Mas como disse o poeta, os mesmos muros que protegem contra as flechas e lanças, barram também as rosas e beijos. Então agora esse coração não é mais capaz de sofrer, mas ele também não é mais capaz de amar. As trocas afetivas não passam porque não há permeabilidade afetiva. É o coração insensível. E ele não é tocado, muitas vezes, nem mesmo pela palavra de Deus. Uma outra expressão associada ao coração endurecido é a resistência. Quando pensamos na pedra, pensamos em algo duro, resistente. É diferente da cera, é diferente do barro. Não é maleável, não é flexível.
Um coração dócil é aquele que se deixa moldar pelas mãos de Deus. Um servo do Senhor, um discípulo de Cristo, é aquele que vem à presença do Mestre e o Mestre vai moldando, mas um coração endurecido não pode ser moldado. Ele é como a pedra, ele é como o gesso que já endureceu, ele é como o concreto que já endureceu, não pode mais ganhar uma forma diferente, porque ele se tornou resistente. Resistência e insensibilidade são dois grandes dramas na vida de um homem ou de uma mulher que endureceu o seu coração. E é claro, acabam se tornando dramas também na vida de quem convive com esse homem ou com essa mulher. Nada de bom pode vir de um coração endurecido. Quando eu falo para você sobre homens ou mulheres que endureceram o seu coração, e eu peço a você que pense em algum personagem da Bíblia, quando o assunto é dureza de coração, e eu peço a você que pense em algum personagem da Bíblia, qual é o primeiro personagem que lhe vem à mente? Quem? Paulo? Meu ouvido é que está ruim. Mas a resposta, será que acertaram a resposta? Vamos ver o próximo slide? Muito bem, muito bem. Dezenas de vezes o livro de Êxodo fala assim: o coração do faraó se endureceu. Faraó endureceu o seu coração. Se tivesse um campeonato de coração duro, o faraó estaria ali no degrau mais alto do pódio. E é curioso porque a Bíblia tanto fala que Faraó endureceu o seu coração, como está escrito em Êxodo capítulo 8, verso 32, como também a Bíblia diz que Deus endureceu o coração do Faraó. É o que está escrito em Êxodo 9, 12. Aí apenas dois exemplos, porque há muitos versos em Êxodo dizendo que Faraó endureceu o coração, como também há muitos versos em Êxodo dizendo que Deus endureceu o coração do faraó. O que leva alguns leitores da Bíblia a questionar, afinal de contas, foi o faraó que endureceu o coração ou foi Deus que endureceu o coração do faraó? E a resposta certa é, as duas coisas. Porque uma das leis espirituais é essa: Deus endurece aqueles que se endurecem. Quando Deus fala a uma pessoa uma vez, duas vezes, e essa pessoa fica resistente, Deus vai parando de falar. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, vai dizer que o castigo do pecador impenitente é ser entregue ao pecado. Deus entrega o homem às paixões. Deus para de insistir. O Espírito Santo deixa de ser freio. Deus larga de mão. É como se Deus falasse assim: você quer pecar? Então eu vou entregar você ao pecado. E este é o processo de endurecimento do coração, e foi isso o que aconteceu com Faraó. Ele estava vendo os sinais poderosos de Deus. O Egito, que era a nação mais rica e poderosa daquela época, estava em ruínas. E ele teimava, teimava e teimava. E até depois que o seu próprio filho primogênito pagou com a vida pela sua teimosia, o faraó ainda resolveu ir atrás dos israelitas e o exército dele pereceu nas águas do Mar Vermelho. Então, quando a gente pensa num coração endurecido, é isso mesmo, meus irmãos e minhas irmãs, a gente lembra de Faraó. Mas quando eu penso num coração endurecido, também há dois objetos que me vêm à mente: o vaso e a botija. São duas parábolas lá do Velho Testamento, uma espécie de parábola, na verdade são duas profecias dramatizadas lá do Velho Testamento, uma registrada em Jeremias 18 e a outra registrada em Jeremias 19. Se você quiser abrir aí a sua Bíblia, dar uma conferida, dar uma olhada, é muito interessante, porque essas duas são vizinhas. O vaso está no capítulo 18 de Jeremias,
e a botija está no capítulo 19. Dois objetos feitos do mesmo material e pelo mesmo profissional. A Bíblia fala que o vaso tinha sido feito pelo oleiro, a Bíblia fala que a botija tinha sido feita pelo oleiro. Então os dois foram feitos pelo mesmo profissional e pelo mesmo material, todos os dois eram de barro. Mas enquanto o vaso do capítulo 18 foi consertado, a botija do capítulo 19 não teve conserto. Porque todos os dois se quebraram. Isso é interessante também. Há muitas semelhanças. Eles estão pertinho um do outro. No capítulo 18 e no capítulo 19, do mesmo profeta, o profeta Jeremias. Todos os dois foram feitos de barro, todos os dois foram feitos pelo oleiro e todos os dois se quebraram. Mas enquanto que um teve conserto e foi restaurado, o outro foi jogado no lixo, não teve salvação. Qual a diferença do vaso do capítulo 18 para a botija do capítulo 19? É que o vaso ainda estava maleável, flexível. O oleiro ainda estava trabalhando no barro, que estava fresco, úmido. A botija já tinha secado, já tinha passado pelo forno, já havia endurecido. Quando o vaso quebrou, o oleiro só teve que refazer. Quando a botija quebrou, só restou jogar no lixo. É impressionante como o coração do homem pode ser como o vaso ou como a botija. Somos ao mesmo tempo tão parecidos, meus irmãos e minhas irmãs, e tão diferentes. E o que faz a diferença é a nossa atitude. O nosso coração é de barro. A Bíblia fala que nós somos feitos do pó da terra. Ninguém é perfeito, nenhum de nós o é. Temos as nossas limitações, dificuldades, mas não é isso que vai contar para o final da história. O que vai contar para o final da história é se a gente foi flexível, maleável, sensível, ou se a gente preferiu endurecer o coração. Então vamos dar uma olhadinha na Bíblia Sagrada sobre quais são os perigos de um coração endurecido. Primeiro, Zacarias capítulo 7, versículo 12. Um coração endurecido se torna surdo aos avisos. Vou pedir para os homens, varões, por favor, leiam para mim o versículo. Sim. Qual é o material mais resistente da natureza? É o diamante. Mas a Bíblia está dizendo que o coração do homem pode ser tão duro quanto o diamante, se não mais, meus irmãos e minhas irmãs. E aí eles não ouviram os avisos, não deram atenção à palavra de Deus, tornaram o seu coração duro como diamante. E talvez ainda até tenham se orgulhado, né? Ainda tenham se sentido superiores. Eu tenho um coração de diamante. Olha que coisa chique. Não, nada disso. Nada disso. Porque fizeram o seu coração duro como diamante. Não ouviram todos os recados, todos os avisos que Deus colocou para aquele povo. Um diamante no anel pode ser bacana, mas um diamante no peito é fatal. Agora vamos ouvir as irmãs. Próximo slide, por favor. Um coração endurecido leva os relacionamentos ao fim. É Jesus falando em Mateus 19, 8. Podem ler para mim, irmãs, por favor?
os fariseus falaram assim: por que Moisés mandou dar carta de divórcio para as mulheres? E Jesus falou: Moisés não mandou dar carta de divórcio para ninguém. Lá na lei de Moisés foi regulamentado que quando um homem se divorciasse da sua mulher, ele providenciasse a necessária carta de divórcio. Mas olha, já que vocês tocaram nesse assunto, deixe-me esclarecer algo, falou Cristo. Essa concessão, essa regulamentação só foi disponibilizada por Deus na lei por causa da dureza do coração de vocês. Porque se não fosse pela dureza do coração do marido e pela dureza do coração da esposa, não existiria divórcio. Verdade, irmãos? Se um casal se uniu e chegou ao ponto de se separar, das duas uma, ou um tinha o coração duro, ou tinha um coração duro os dois. Porque se tivessem os dois um coração flexível, fiel, leal, perdoador, companheiro, enfim, se a gente fosse como a gente deveria ser, e colocasse a felicidade do outro acima da nossa felicidade, aí imagina um marido e uma mulher que se casam, e ele coloca a felicidade da esposa acima da sua própria felicidade, e ela coloca a felicidade do marido acima da sua própria felicidade. Esse casal vai se divorciar? Não vai. Então, a dureza do coração é que leva a algumas dificuldades de relacionamento que, de outras maneiras, de outras formas, poderiam ser superadas. Irmãos, o que Jesus está nos ensinando aqui não é apenas sobre casamento, não é apenas sobre divórcio, é sobre relacionamentos. Jesus está nos ensinando que a dureza do coração afasta, separa. Marido de mulher, pai de filho, irmão de irmão, amigo de amigo, parente de parente. É uma tristeza, é uma tragédia, é uma dor na alma, uma família dividida, uma igreja dividida. E por que isso acontece? Acontece por causa da dureza do nosso coração. É por causa da dureza do nosso coração que uma amizade chega ao fim. As crianças ficam de mal e falam: nunca mais quero te ver na vida. Belém, Belém, nunca mais te quero bem. Mas aí no outro dia elas estão brincando juntas de novo, não é assim? Por quê? Porque não tem coração endurecido. Mas o tempo vai passando e a gente vai perdendo a flexibilidade. E o coração vai endurecendo. E aí quando a gente se torna adulto e a gente briga, é a vera. É para valer. É de verdade. E é uma tragédia. E é lamentável. Porque relacionamentos preciosos que poderiam ser preservados acabam indo por terra por causa da dureza do nosso coração. Vejam quantos prejuízos acompanham o endurecimento do coração. Terceiro prejuízo: um coração endurecido leva o ser humano ao desastre. Vamos ler todos juntos este? Feliz. Isso está lá em Provérbios 28, 14. Não está rogando praga, não. Está só avisando o que vai acontecer. O que endurece o seu coração virá a cair no mal. Lá no Novo Testamento, Tiago vai falar que tudo que o homem semear, isso ele também vai colher. Um homem que endurece o seu coração, ele vai cair no mal. O futuro dele não será de alegria, não será de saúde, não será de prosperidade. Por algum tempo ele poderá até dizer: estou levando vantagem, endureci o meu coração, ninguém me fere, ninguém me machuca. Eu passo por cima dos outros como se eu fosse um rolo compressor. E ele poderá até achar
que está se saindo bem com a escolha que fez de endurecer o coração. Mas a Bíblia fala que ele está enganando a si mesmo. Ele virá a cair no mal. E o fim deste homem, ou o fim desta mulher, será trágico. E nós já vimos isso acontecer tantas vezes. Pessoas que chegam ao fim da vida mergulhados na amargura, aquela situação terrível de solidão, porque fizeram escolhas ruins ao longo da sua vida, cauterizaram a alma, endureceram o coração. Então, repito, Deus não está aqui rogando praga para cima de ninguém. Ele só está avisando o que vai acontecer antes que aconteça, para que nós possamos revisar o rumo dos nossos passos antes que seja tarde. Quarto problema de um coração endurecido: ele enfrentará o juízo de Deus. Varões, é com vocês novamente. Homens, por favor. Irmãos, vocês estão me fazendo passar vergonha na frente das irmãs. Vamos tentar de novo? Vamos, porque senão elas vão ficar pegando no nosso pé o resto da semana. Vamos lá, irmãos. Mas, segundo a tua igreja, o teu coração penitente entesouras ira para ti, no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Isso é coisa muito séria. Olha o que Deus está falando aqui. Quem endurece o coração entesoura ira. Caramba, imagina um baú de tesouro. E que você vai guardando ali, vai guardando. Mas o que você está guardando não é ouro. É castigo. É ira. É punição. É a paciência de Deus chegando aqui. É o que a palavra do Senhor está nos dizendo. Porque, irmãos e irmãs, quando a gente endurece o coração, isso tem consequências que podem ser eternas. Que podem ser eternas. Então, os homens de coração duro, aqueles que passam pelo mundo, colecionando vítimas do seu egoísmo, da sua maldade, a palavra do Senhor fala, estão entesourando ira. Estão esticando a paciência de Deus, que uma hora vai se soltar como um elástico, trazendo o castigo sobre os seus corações. Agora, vamos ouvir as irmãs mais uma vez, com uma boa notícia. Deus pode nos dar um novo coração. Vamos lá, irmãs? Elas ensaiaram antes do culto. Ah, só pode, hein? Parabéns, minhas irmãs. Como Deus é maravilhoso. Ele diz, não importa se o seu coração petrificou. Não importa se você apanhou tanto da vida que você fez um calo na alma. Não importa se em algum instante você tomou decisões erradas e pensou só em si mesmo. Se tornou alguém egoísta e materialista, não importa. Eu posso te fazer uma nova criatura. Eu posso te dar um novo coração. Irmãos, hoje existem igrejas funcionando dentro de presídios. Porque lá dentro da cadeia, homens e mulheres tiveram seus corações alcançados pela graça salvadora de Cristo Jesus. Não há coração tão duro que o Senhor não possa regenerar. É a palavra dele. Está dizendo, eu vou tirar do seu peito o coração de pedra
e vou colocar no lugar o coração de carne. Nós já vimos isso acontecer. Nós já vimos pessoas que eram tão difíceis, para usar um eufemismo, uma palavra suave, que eram tão difíceis antes de conhecer Jesus e que depois que se converteram, se transformaram em uma nova pessoa. Um marido carinhoso, um pai amoroso, uma esposa paciente. Então Deus pode nos dar um novo coração. E esse novo coração prometido lá em Ezequiel capítulo 36, versículo 26, é uma necessidade. Não é um luxo, não é uma opção, porque a gente acabou de ver como um coração duro é terrível. Então não pode ser, vou pensar, quem sabe, a gente tem que ver isso como uma necessidade e falar assim, Deus, amolece o meu coração. Até porque um coração não fica duro do dia para a noite. E talvez o seu coração ainda não esteja duro como diamante, como nós lemos lá em Zacarias, mas esteja passando por um processo de cauterização, e esse processo tem que ser interrompido antes que seja tarde. Como é que a gente cura um coração endurecido? Como é que a gente conserta um coração endurecido? A gente não, né? Deus. Mas Deus faz isso usando principalmente 3 coisas. Primeira coisa que Deus usa é o Espírito Santo. Em Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8 está escrito, pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Primeira maneira da gente não deixar o coração endurecer é escutar a voz do Espírito Santo. Porque, como eu disse, quando o Espírito Santo fala com a gente, e a gente não dá ouvidos, ele fala uma vez, 2, 10, 1 hora, ele para de falar. Então seja flexível, seja maleável. O Espírito Santo fala ao seu coração. Ele deixa você triste quando você não alcança o padrão de Deus. Talvez você está no padrão do mundo, fazendo o que todo mundo faz e dizendo, é isso mesmo. Mas o Espírito Santo está te incomodando. Se quebrante. Porque se o Espírito Santo incomodar você e você falar assim, não, mas eu sou crente, mas eu não sou bobo, e é assim mesmo, você vai estar resistindo ao Espírito Santo de Deus e começar um processo de cauterização. Mas quando o Espírito Santo incomoda você e você se quebranta, aí ao contrário, você começa a ressuscitar o seu coração, ele volta a bater, ele deixa de ser um coração de pedra. Segunda coisa, deixe-se moldar pela Bíblia Sagrada. Em Jeremias 23, 29 está escrito, não é a minha palavra como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. O coração mais duro pode ser derretido. O coração mais duro pode ser despedaçado. Pelo quê? Pela santa palavra de Deus. Quando a gente lê a Bíblia, e Deus então vai moendo a gente, não é assim? Você está com um problema, você está com uma desobediência, e você começa a ler a Bíblia, parece que Deus pegou você, colocou no moedor, e vai passando você. Aí a sua vontade de jogar a Bíblia para longe. Porque cada página, cada parágrafo, cada letra está confrontando você com o seu pecado ou com a necessidade de mudança. Então você se abraça com a Bíblia, você continua, e você chora, e você clama a Deus e pede perdão ao Senhor. E o Senhor, através da sua palavra, vai tirando toda aquela camada de dureza, e de calos, e de insensibilidade do seu coração, e vai devolvendo o seu coração a um estado de saúde. O coração volta a bater. É por isso que o diabo não quer que você leia a Bíblia. Porque o diabo sabe que se você ler a Bíblia, estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia, fica ruim para ele, porque o seu coração vai ser oxigenado, vai ser tratado, vai ficar mais flexível. Então esteja sempre diante da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é o fogo
que derrete o coração mais endurecido, é a palavra do Senhor, é o martelo que despedaça o coração de pedra e que nos torna flexíveis e maleáveis nas mãos de Deus. Então Deus usa a voz do Espírito Santo, Deus usa a voz da sua própria palavra, e terceiro, Deus usa a voz de homens e mulheres de Deus. Então, se eu posso lhe dar um conselho esta noite, é esse: dê ouvidos a bons conselhos. Em Hebreus 3,13 está escrito: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Preste atenção nesse versinho. Fala de prevenção. Esse versinho diz que existe uma maneira da gente não endurecer, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado engana, o pecado endurece. Agora tem um jeito da gente prevenir, para o coração não se endurecer. Que jeito é esse? O que está escrito aqui? Exortando uns aos outros todos os dias. Então o fato de nós nos congregarmos, o fato de nós nos reunirmos, previne o endurecimento de coração. É por isso que o diabo não quer que você venha à igreja. E às vezes a vontade é de não vir. Porque a igreja não é lugar de gente perfeita. Tem até uma quadrinha que fala: um dia estaremos com os crentes lá no céu, e isso será a glória. Mas agora estamos com os crentes na terra, e aí já é outra história. É porque na igreja, muitas vezes, a gente tem as dificuldades com os irmãos que são imperfeitos, apesar de amados, mas, meus queridos, se a gente deixa de congregar, o coração começa a petrificar. É o que está dizendo aqui a palavra do Senhor. Na igreja a gente se exorta, a gente se confronta, a gente se corrige, a gente se levanta, a gente se orienta. E essa ginástica faz com que o coração permaneça saudável e qualquer crosta que esteja se formando sobre o nosso coração imediatamente seja retirada. É fantástico isso, que para o nosso coração ficar saudável, Deus use o seu Santo Espírito, Deus use a sua santa palavra. Mas use também pessoas imperfeitas, porque Ele é maravilhoso e quer que nós dependamos uns dos outros. E ser crente não é uma jornada solitária, mas uma caminhada em família. Amém. Graças a Deus. Então, vamos lembrar disso. O coração que agrada a Deus não é um coração de pedra. Vamos ler o Salmo 51, 17. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Aleluia. O Senhor se compadece daqueles que quebrantam o seu coração. Domingo passado eu dizia que, na minha opinião, o inferno não é um lugar para quem pecou. O inferno é o lugar para quem não se arrependeu. E hoje talvez eu diria que o coração agradável a Deus não é aquele coração que nunca foi duro, mas é aquele coração que se permite quebrar, quebrantar, esmagar, se for possível, debaixo da mão do Senhor, para ser agradável a Ele.